Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6. O tema dessa mensagem dessa noite é alto preço. Alto preço. Amém? Todos acharam? Está escrito, 6,19 está escrito: vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? O que o Paulo está dizendo? Vocês não estão entendendo que vocês são, esse corpo que vocês habitam, ele não é de vocês, ele é uma casa, ele é um templo, onde habita alguém muito maior que você, onde habita Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Esse corpo, é onde habita o Espírito Santo, porque foste comprados por um alto preço, em outras versões, por bom preço. Então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, amados? Vamos lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 18. Olha o que está escrito. É a Bíblia confirmando a própria Bíblia em tempos e épocas e eras diferentes. Está escrito, versículo 18 do capítulo 1 de 1 Pedro: sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso, repete comigo, com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? O qual na verdade em outro tempo foste conhecido ainda na fundação do mundo, mas manifestado agora, nesses últimos tempos, através do amor a vós. Pode se assentar. No passado tinha os malucos, aqui só os mais antigos vai saber. Naquela época eu não era crente, mas eu ouvi um negócio meio estranho, que dizia que, era uma música aí, que dizia: inútil, a gente somos, vocês sabem, lembra disso? É verdade. Aí mais para frente apareceu outro maluco, cantando assim, ó: você não vale nada, mas eu... Gente, faz comigo não. Tudo música inspiradora, sim ou não? É ou não é? Um negócio assim que levantava o astral da galera, é assim um negócio maravilhoso. Se você estava com a sua autoestima lá no rodapé, isso aí acabava de te jogar para o buraco. E o que fala isso aí? Fala da inutilidade. Mas eu estava olhando esse negócio da inutilidade, e eu percebi, eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Eu queria olhar para essa questão da inutilidade com outro olhar. A velhice, por exemplo, quando nós ficamos velhos e vamos chegando numa fase da nossa vida que já não produzimos mais com a mesma força que a gente produzia quando novo, a gente acaba descobrindo então que o tempo passou e levou junto com ele, né, as forças, a habilidade, levou embora. Nós vamos envelhecer, sim ou não? Momento que nós vamos descobrindo que nós, e saber quem nós fomos, não só diante das coisas que nós fizemos, mas diante das pessoas das quais convivemos. Justamente quando a inutilidade bater na nossa porta, e é quando nós vamos descobrir
se temos algum valor diante do mundo e das pessoas que nos cercam. Quando a gente já não estiver mais produzindo, quando a gente já se considerar, aí o que acontece? Aí a gente acaba descobrindo que para alguns, nós valíamos algumas coisas enquanto nós éramos produtivos. Quando a inutilidade bater a nossa porta, que nós ficarmos numa condição já não conseguindo mais produzir, é o momento que a gente vai descobrir qual é o valor que a gente tinha para algumas pessoas. Enquanto para outros nós vamos ver que o nosso valor nunca foi medido pela utilidade, mas pela nossa presença. Nossa presença era importante para essa pessoa. Se era útil ou não era, isso não importa. O que me importa é ela estar aqui, ela fazer parte. Para outros não. Para outros, isso aí já não produz mais, já não tem mais aptidão, já não consegue mais. Fazemos falta para alguns enquanto estamos produzindo e dando o que essas pessoas precisam e querem. Para outros, não. Fazemos faltas pelo simples fato de já não estar mais por perto. Pastor, por que você está falando isso? Porque nós devemos tomar cuidado com quem nós pretendemos passar nosso tempo quando chegar o tempo da inutilidade. E assim, é um momento que a gente precisa observar quem está do nosso lado hoje. E quando a gente já não estiver mais com aquela força toda, quem vai estar? Quem está hoje sugando a gente, tirando tudo da gente? E quando a gente já não tiver mais o que dar, essas pessoas vão conseguir estar ainda? Vão estar por perto? Vão estar presentes? A verdade é que enquanto nós somos úteis, nós agradamos a todos. E quando não estamos mais com aquela força toda, agradamos poucos. Então eu descobri aqui que a inutilidade não é de todo mal. Não é de todo mal. Você sabe por quê? Porque ela se torna um filtro, ela se torna uma peneira que vai nos revelar quem são aqueles que realmente nos amam. Eu só estou aqui numa introdução, só para a gente entender essa questão, para onde nós estamos caminhando, o que nós vamos nos tornar, qual é a força que a gente tem, quais pessoas hoje que nos suga e tira um pouco dessa força que a gente tem, e também a gente acaba, para saber quem são as pessoas que estão por perto da gente, que de fato nos ama. Muitos gostam da gente enquanto a gente produz o que elas querem. Muitos até idolatram, porque a gente está produzindo, está entregando. Enquanto você estiver entregando, elas querem. Elas te querem por perto, elas querem você. Você já viu técnico de futebol? Vocês sabem o que é isso, né? Para de produzir, para de entregar resultado. Mas o tempo passa. Invariavelmente o tempo vai passar para todo mundo, sim ou não? E as coisas mudam. Essa força que eu tenho hoje, que você tem hoje, amanhã já não vamos mais ter. Nós vamos diminuir o ritmo. Vimos isso nos evangelhos. Quando você está produzindo, as pessoas estão te idolatrando, estão te amando, estão te seguindo, estão batendo palma para você. Eu pergunto para você, onde estavam agora 12 discípulos no momento da prisão de Jesus? Onde estavam os 12 discípulos no momento do julgamento, da condenação e da crucificação do Senhor Jesus? Espera aí, esses mesmos discípulos que horas antes estavam com ele, antes da crucificação, estavam com ele no banquete, aonde estão agora? Onde está a multidão que cercava o Senhor, enquanto ele multiplicava pães e peixes? Agora, no momento da crucificação, aonde está? No momento do julgamento, lá na presença de Pilatos, aonde eles estão? Sabe onde eles estão? Não está produzindo mais? Então crucifica. Não está produzindo mais? Coloca no asilo. Não está produzindo mais? Manda embora. Não está produzindo mais? Não manda para um curso para aprimorar. Não está produzindo mais? Não me interessa mais. Não preciso gastar mais tempo, vou atrás de outra pessoa que está produzindo. Eu já vi situações de filhos que exploram pais
de uma forma tremenda. É incapaz de pegar o pai, já velhinho, eu vejo isso, eu acompanho casos assim. É capaz de pegar o velhinho e a velhinha ali, já com 80 e tantos anos, e falar assim: ó, vamos tomar um sorvete hoje? Seria alegria, seria o máximo, seria uma pouquinha, uma coisa simples, faria do coração daquele casal de idosos assim, algo tremendo, tá? Algo maravilhoso, um conforto, uma alegria, uma valorização para tomar um sorvete, ou então para ir almoçar fora. Mesmo os filhos são incapazes de fazer isso, porque consideram já os pais inútil. Mas os mesmos filhos gastam fortunas, absurdo, com shows, idolatrando ídolos, com viagens, ingressos, hospedagens, para cima e para baixo, seguem influencers para cima e para baixo, seguem times de futebol para cima e para baixo, seguem políticos para cima e para baixo, e são incapazes de fazer um mimo para os velhos. Tudo isso para estar perto de pessoas que eles admiram, de pessoas que eles idolatram, e pessoas que jamais ele vai poder ter algum tipo de contato. Buscam ídolos, buscam cantores, buscam tudo quanto é tipo de gente, que jamais vai ter a condição de sequer apertar a mão. Pessoas que não sabem o nome dela, pessoas que nunca compartilhou nada, e os velhos que estão em casa ali, né, só queriam sorvete. São incapazes de dizer para o seu pai: eu te amo. É incapaz, mas é capaz de chegar na porta de um estádio, armar uma barraca e ficar 3 dias esperando para ter um bom lugar lá na grade do show. Mas é lindo, maravilhoso, eu te amo, com faixa, tal, mas são incapazes, eu estou falando de inutilidade, são incapazes de dizer para o pai e para a mãe: dá um abraço em vocês, vamos comer fora hoje, eu amo vocês. Esses são os verdadeiros heróis, esses conhecem o seu nome, esses, né, trocaram a sua fralda, esses compartilharam, trabalharam de dia e de noite para que você tivesse uma calça boa, um tênis legal, esses deixaram de cuidar dos seus dentes para que você tivesse em condição de colocar um aparelho, mas os inúteis são esquecidos. Mas eu estou lá com a faixa, lindos, lindos. Amém, mas você está aí, né? Beleza? Bora. Quando eu ficar velho e já não estiver mais produzindo, eu quero que minha utilidade seja pelo menos pela companhia. Infelizmente nós vivemos num mundo de interesses, onde a aproximação existe apenas quando há utilidade. Eu, quando era criança, meu avô, velhinho já, meu avô vivia sozinho, sentado numa cadeira na porta da casa, morava assim numa chácara, assim, ele cuidava de um estádio lá no interior, e passava a semana toda, não tinha ninguém, né? Ninguém usava o estádio, só final de semana, e ele cuidava, ele era o zelador. E eu via meu avô sentado lá, já sendo tratado como um inútil. Ele tinha sofrido uma queda, tinha ficado surdo. E assim, quando eu chegava, meu avô, eu era pequeno, criança, meu avô abria um sorriso até aqui, que ele chegava, ele dizia para mim: chegou meu parceiro, chegou meu parceiro. Um menino conversando com um velho de 80 anos, 10 anos contra 80. E ali, pedia a bênção dele, beijava a mão dele e a gente ia jogar dominó. Aí ele me ensinou a jogar palito. Aí eu me perdi, que ele me ensinou a jogar baralho. Aí meu avô me levanta para o mau caminho. Eu aprendi só por conta dele. Eu nunca joguei baralho com ninguém mais, a não ser com meu avô. Esses dias, por que eu estou contando isso? Porque esses dias eu comecei a ensinar o meu neto, como sou esperto, a jogar dominó, a jogar palito. Porque eu falei, talvez eu chegue na idade do meu avô e ele vai fazer o papel que o Djalma fez aqui. Eu sei que aquilo lá enchia o coração do meu avô. Eu era uma criança, sem interesse nenhum. O que eu queria? Apenas fazer companhia para aquele que já se achava inútil. Amados, olha para as Sagradas Escrituras. Jesus se aproximou de pessoas assim,
consideradas inúteis, sem utilidade nenhuma mais para a sociedade. Dá uma olhada, olha todos os textos. Esses dias eu preguei uma mensagem no domingo aqui sobre a aposta que Jesus fazia nos improváveis. A mensagem falava dos improváveis. Quem são os improváveis? São esses que Jesus buscava. Eu pergunto para você, uma viúva em Israel já era algo complicado, mas ela tinha um filho que ainda poderia ser o varão da casa, e ele morre. Então uma viúva lá em Naim, que acabou de perder seu filho, recebe a visita de Jesus, que foi lá só para vê-la, enxugar suas lágrimas, e de bônus ainda ressuscitou seu filho. Aquela mulher estava na vala da inutilidade daqui para frente. Aqui nós vemos uma mulher, uma outra mulher, uma improvável, uma inútil para a sociedade, quando ela é atacada por homens famintos de justiça, que chegaram para Jesus dizendo, olha, debaixo do mais profunda hipocrisia, diz, olha Senhor, essa mulher foi pega no próprio ato de adultério, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la, o que o Senhor diz? Jesus alcança a liberdade daquela mulher, uma inútil perante a sociedade, descartada pela religião, porém amada pelo Cristo. Meu irmão, você não é inútil. A gente não somos inútil. Não tem essa conversa, você não vale nada. Nós valemos um alto preço e Ele pagou na cruz por nós. Que utilidade tinha um mendigo às portas de Jericó? E todo mundo mandando ele calar a boca, e Jesus fala assim, traga-o a mim. Mas é um cego, é um mendigo de rua, traga ele para mim. Ele é inútil para vocês, mas para mim ele é útil. Que utilidade tinha um endemoniado em Gadara? Jesus, a mesma coisa que aconteceu com Naim, com a viúva de Naim, ele atravessa, ele vai até Naim para curar, para salvar, para abençoar, para ressuscitar o filho de uma viúva. Ele atravessa o mar da Galileia, pega uma tempestade doida, maluca, para libertar um endemoniado, um homem possesso lá em Gadara. Aquele homem que vivia dentro das tumbas, ali dentro do cemitério, se machucando com pedra, que utilidade tinha esse homem para a sociedade, para a cidade? Nenhuma, mas para Jesus tinha. Daqui a pouco ele estava no seu mais perfeito juízo, trocado, e falando, eu vou com o Senhor. Ele põe o pé dentro do barco para voltar com Jesus. Jesus fala, não, vai e conta para a sua família, para os seus, o que Deus fez na sua vida. E aquele homem saiu pregando em Decápolis. Você sabe o que é isso? Ele pregou em 10 cidades da região da Galileia. Aquilo que era inútil se torna útil. Que utilidade tinha um paralítico no tanque de Betesda, há 38 anos, esperando o movimento de umas águas lá, tentando cura? Que utilidade tinha? Para a sociedade, para a cidade, para as pessoas? Nenhuma, mas para Jesus. Que utilidade tinha um velho pastor de ovelha lá em Midian, chamado Moisés, há 40 anos, pastoreando as ovelhas do seu sogro, esquecido já, foi esquecido até pelo faraó lá no Egito? Que utilidade tinha? E Deus levantou para ser o maior legislador da história de Israel. Que utilidade tinha outro velho com 75 anos, lá em Ur dos Caldeus, e Deus fala assim, ó, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação. Amados, eu olho para isso aqui, eu me vejo, eu sou útil para o Senhor, você é útil para o Senhor. Talvez você ainda não se identificou, você não se localizou na presença do Eterno, mas Deus manda te dizer nessa noite, você para mim é tudo, você para mim é a minha razão. Foi por você que eu paguei um alto preço. Jesus não veio para os úteis apenas, Ele olha também para os inúteis, para os descartáveis, para os improváveis da sociedade. Ele diz que não veio para os santos, Ele veio para os pecadores. A palavra dele diz que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. O ser humano é seletivo, mas Jesus não, Ele ama todos. A palavra diz que Deus amou o mundo
amou o mundo, que entregou seu filho. O homem tem escolha, Jesus tem a todos. Não interessa quão estragado você foi pela vida e pelos homens, quão descartado você foi pela sociedade. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não descarta ninguém, Deus não joga o barro do vaso que quebrou, Ele faz de novo e faz melhor. Amém? Pastora Rosângela pregou essa mensagem. Amém, amados? As pessoas se interessam por você pelo que você tem e não por aquilo que você é. Por que, pastor, você está pregando isso? Eu não sei. Vai conversar com Deus. Por que Ele deu essa palavra? Amém? Talvez era para você que está aqui hoje. Deus está querendo, talvez você está incomodado, ou talvez tem alguém, talvez tem pessoas, tem gente, tem sei lá o que, tá? Que está olhando para você com um olhar único e exclusivamente de tirar de você alguma coisa. Ele está dizendo, seja seletivo, preste atenção, mesmo que não tenha ninguém, mesmo que você tenha uma relação maravilhosa com todos, a palavra dele ainda confirma, você para mim custou caro, você custou o sangue do meu filho amado na cruz do Calvário, ou seja, para mim você tem valor. Amém? Amados, nós vivemos num mundo de interesse, sim ou não? Pessoas se aproximam a você, é o seguinte, eu tive empresa na minha vida por muitos anos, sempre estava lá o gerente do banco, seu Djalma, eu estava morrendo de saudade. A mesma coisa de político. Chegou um político para mim aqui, algum tempo atrás, Djalma, que saudade, quanto tempo não te vejo? Eu falei, faz 4 anos. Faz 4 anos que a gente não se vê. Vai passar agora? Mais 4 anos. Tá? Gerente de banco, vinha tomar café com você se pudesse todos os dias. Passa a tua empresa por algum tipo de dificuldade. Ele manda falar para a secretária, fala que eu não estou. É o mundo que a gente vive. É isso que Deus quer falar hoje conosco. A inutilidade não é tão ruim na vida de uma pessoa, pois ela define quem são aqueles que te ama de fato, te admira, te respeita e te dá valor. Amém? Tem coisas, objetos, por exemplo, que são inúteis, não serve mais para nada. Tem coisas que a gente muitas vezes guarda lá e já não serve mais. Tem gente que gosta de guardar coisa velha, né? Tem ou não tem? Diz que é antiquário, diz que é coisas antigas, pastor, é um negócio assim, eu tenho aquilo, né? Na minha casa, se você for lá na chácara, você vai ver aqueles telefones ainda bonito, né? Tem uma máquina de costura lá, que ela não é nem no pé, Silene, é aqui, ó, da vovó, né? Os negócios antigos lá, tá? O moedor de café é aquele que você vai aqui. Para que você guarda isso, pastor? Eu gosto de coisa velha. Deixa aí, não faz mal a ninguém. Um relógio de corda do avô, um disco de vinil do pai, são coisas antigas que você não usa mais, sim ou não? Mas você não vende, por valor nenhum que te ofereça. Nada disso tem utilidade para os dias de hoje, nada disso, não dá para ser usado, mas tem o valor pela sua história. E aqui é legal, que aqui a gente já começa a nos definir. Tem um valor pela sua história, tem um valor pela sua presença, e tem um valor pela sua utilidade no passado. Você respeitar o passado daquilo que existiu. Você quer um exemplo? Tem um irmão aqui na igreja, que ele tem um carro, 1929. 1929. Que valor tem esse veículo de quase 100 anos? Gente, você sabe o que impressiona nesse carro? Não é o seu desempenho, porque se você for numa concessionária aqui, você pega um carro, né, com potência 2 pontos alguma coisa, de 0 a 100 em tantos segundos, peraí, o desempenho dele não tem esse desempenho. O conforto, não tem o conforto desses carros com 6 airbags só na frente, não tem, é um 1929, gente. Mas o que impressiona nesse carro? É o conforto dele, é o desempenho? Não, é a sua presença. É a sua presença. Ele custa caro, não é
pelo seu desempenho, pelo seu conforto, mas pela sua história. Aqui nós vamos entrando na história, nós vamos começando a entender a nossa utilidade. Para alguns esse carro pode ser inútil, mas para quem conhece a história desse carro, paga caro por ele. Você sabe quanto vale esse carro? Dá para comprar pelo menos uns 2, 3 carros zero. Quando se respeita o inútil, ele pode surpreender, irmão. Amém? Assim somos nós. A vida vai passar e chegará o dia que vão falar: vocês colocam o pastor Djalma no sol? Olha que situação. Tira o pastor Djalma do sol. Fala para ele que eu fiz pudim. Aí glória a Deus, né? Vai chegar esse dia, vai ou não vai? O tempo vai passar, gente. O pastor Djalma vai estar velhinho, mas aqueles que cercam ele vão fazer isso com alegria, com amor e respeito. Assim espero. Sério? Assim eu espero. Temos que pensar nisso, pois os grãos da areia da ampulheta está escorrendo, gente. O tempo está passando. Ontem, 26 de novembro, nunca mais vai voltar. Ontem você era mais novo, hoje você já é mais velho. Não parou o tempo para você, não parou para o meu avô, não parou para o carro 1929 do Zezé, não parou. O tempo passou. Como vai ser a nossa valorização daqui para frente? Eu fico revoltado quando vejo marmanjos, gente, cheio de saúde, explorando os pais. Eu fico doido com isso, tratando mal, com aspereza, com falta de respeito, com violência, e com violência porque o idoso não tem mais o dinheiro ali, né, da aposentadoria para dar para o vagabundo, porque ele já gastou tudo. Cada dia nós estamos mais velhos, mais inúteis a comparar do que a gente era para esse povo. Eu digo que é uma mensagem assim, você pode falar: pastor, que mensagem mais melancólica é essa, meu pastor? Eu digo para você que ela não é melancólica, ela é divertida, tá? Ela é responsável ao mesmo tempo. Entender que isso pode fazer você, entender isso pode fazer você a ser mais seletivo, a separar mais o que serve e o que não serve, hoje nos dias que você vive com as pessoas. O tempo vai passar para todo mundo, e nós temos que estar preparados. Eu digo o seguinte: você que hoje está nadando aí na testosterona, eu digo para você, isso vai passar também, viu Zé? Isso aí vai acabar. Os hormônios à flor da pele vão embora também com o tempo, viu? Não adianta. Eu acho incrível a questão da utilidade, quando eu vejo homens abandonando. Isso aí eu preguei numa mensagem para homens, num determinado lugar aí, fora. Eu acho incrível a questão da utilidade, quando eu vejo homens abandonando as suas esposas, por conta que elas já não têm o mesmo ânimo que era jovem. E eles vão atrás de uma mais jovem. Então, para esses eu digo o seguinte: a esposa que você considera inútil hoje na cama, lá na frente, ela vai se tornar útil à beira da cama, quando tiver que trocar suas fraldas geriátricas. É duro ouvir um negócio desse, mas você tem que falar. Eu conheci mulheres que abandonaram as suas casas com marido e filhos por causa de uma ilusão. Quando chegou o tempo da inutilidade, os filhos que um dia foram abandonados foram os que acolheram. A inutilidade, ela define quem de fato nós somos, não agora, mas no futuro. Velhos difíceis. Difíceis é reflexo do que, pastor? Da ruindade plantada durante a vida toda. Quando se vão, esses velhos não deixam legado e nem saudade. Não deixam legado nem saudade. Tem muitos que falam: já foi tarde.
Quando chega a velhice, nós vemos velhos aí desgraçadamente assustados, porque a hora está chegando e plantaram apenas coisas ruins na vida daqueles que cercaram durante a vida deles. Pessoas de essências más, gênio ruim, horrível, extremamente agressivas, ruins, que não irão fazer falta nenhuma quando for embora. Esses são os verdadeiros inúteis. Então vamos para a aplicação, porque nós temos aqui uma referência boa na vida, quando achamos que não servimos mais. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus, Ele nos ensina, com a verdade, de que não ficaremos para semente, amém, amados? O tempo vai passar, não vamos durar muito aqui, mas neste período nós temos que ter certeza, de que o legado bom fica, enquanto o céu se aproxima. E eu gosto de pensar que nós estamos construindo uma estrada para o céu. Não adianta eu vir aqui essa noite pregar só coisas lindas, maravilhosas, prosperidade, você vai ter, você vai conseguir. Eu preciso trazer uma mensagem realista para a igreja. E eu gosto de pensar que nós estamos pavimentando a nossa estrada para o céu. E à beira dessa estrada que nós estamos caminhando, na direção de Deus, nós vamos fincando placas na beira do caminho, que indica como tem sido o nosso caminho. Todas as fases da nossa vida, todas as ações vão ficando registradas nessa estrada que nós vamos construindo. Tantos os erros como os acertos, eles vão sendo registrados nessas placas, que marca como temos pavimentado a nossa ida rumo ao soberano. Jesus disse que não ficará nada encoberto que não seja revelado. Bíblia. A própria palavra diz que naquele dia não terá como querer arrumar desculpas ou culpados. Bíblia. A própria Bíblia, ela diz também que nós teremos que dar conta de cada palavra pronunciada, seja boa ou seja ruim. Bíblia. Por isso, enquanto há tempo, amados, temos que construir nossa vida firmada em Cristo, firmada na rocha. É a única verdade que nós temos, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós temos um caminho, temos que segui-lo. Se nós temos a verdade, nós temos que entender e obedecê-la e usá-la. Se nós temos a vida, meu irmão, dada por Ele, nós temos que prestar atenção nessa vida. Nós temos que construir novas histórias. Nós temos que fazer novos amigos, bons amigos, celebrar com eles as vitórias, ser amparo deles nas suas lutas. Nós temos que olhar para os nossos filhos não como despesa, não como trabalho, mas como as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos que olhar para o nosso cônjuge, não como um problema, mas como um presente que nos faz crescer. Porque o casamento vem de Deus, amém, amados? Que a própria Bíblia diz, se um cair, o outro ajuda a levantar. Há pessoas que se enveredaram para a aventura, pois estavam cansados da rotina do casamento, né? E a gente vê isso sempre aí. Deixa eu avisar para esses aí o que acontece com aqueles que trocam o seu lar por uma aventura, ou com a sua amante. Se você cair, a sua amante cai fora. Se você fracassar, não haverá mais elogios, só críticas. Se faltar dinheiro, adeus diversão, adeus amor eterno, jurado num hotel. E nessa situação pobre, lascado, ninguém vai querer nada com você, meu irmão. Nada cheiroso, nada, ninguém é bonito, ninguém vai querer nada contigo. A minha esperança qual que é? É a juventude. Eu consigo ver uma juventude abençoada vindo aí. Uma juventude encontrando a Cristo. Uma juventude sendo lapidada dentro da palavra de Deus, dentro dos valores do Evangelho. Valorizando a vida, amando o próximo, trabalhando para o reino. Sendo útil. Sem se importar o julgamento da sociedade, caminham firmes para ser bênção na vida do próximo, ficando placas de sucesso na estrada desses jovens.
Essa juventude que carrega esse princípio estão condenadas, pastor, mas olha que legal, fadadas a dar certo na vida, a ser cada vez mais abençoadas e felizes. Então, amados, só para a gente terminar, seja útil enquanto você pode, vivam intensamente a vida na presença de Deus, desfrute dos desafios. Pastor, você disse desfrute? Desfrute dos desafios. Os desafios não são todo ruim, é para ser desfrutados. Todos os desafios legítimos geram a gente o que, pastor? Crescimento. Então tem que desfrutar desse crescimento. Quando se perde, também se cresce na experiência. Casais, conselho para os casais, sejam úteis, para que quando chegar no período da inutilidade, seu casamento seja tão fortalecido pelo amor, pela admiração, pelo respeito, que o seu legado substituirá a utilidade. Filhos, sejam úteis para com seus pais, demonstrem a eles a importância deles, mesmo que eles não consigam acompanhar o seu ritmo. Obreiros, sejam úteis para a obra, sejam úteis, deixe sua marca no ministério, não apenas um número, trabalhem para a expansão do reino. E a gente fala de idade, e aqui falando um pouquinho de obreiro, na hora que eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma pessoa, um irmão da nossa igreja, já adiantado em dias, já velho. Alguns anos atrás, há uns 9 anos atrás, membro do nosso ministério, ele falou assim: pastor, eu sei que meus dias estão chegando, eu sei que eu não tenho muito mais tempo, porque eu estou com sonda, eu estou doente, não tenho mais força, eu sou de pouca utilidade aonde eu trabalho e até junto aos meus familiares, mas eu quero ser útil na obra. Eu quero ser lembrado como alguém que foi útil em algum momento, pelo menos pela nossa igreja. Esse irmão, ele olhou para a igreja na época e falou assim: olha, pastor, o senhor permite eu comprar as cadeiras para a igreja? Eu falei: se eu permito? Demorou. Aí eu vejo um caminhão entregando dias depois 150 cadeiras. Eu falei assim: ó, se o senhor lembrar de mim com amor, eu agradeço. Se o senhor orar por mim, eu agradeço. Mas eu quero que a igreja cresça, eu quero que a igreja seja abençoada, e eu sei que não vou durar muito tempo nessa terra, mas que fique um pedacinho de mim aqui que ajudou e fez as coisas acontecer. Um idoso, gente, não tinha pretensão de ser pastor, ou diácono, levita, nada. Ele falou: eu só quero terminar bem. São legados que nós vamos deixando em nossa caminhada para a posteridade, mesmo depois que paramos na fase da inutilidade. Mas antes de chegar o tempo da inutilidade, vamos sendo úteis, gente. Vamos servindo o bom Deus, porque Ele nos trouxe até aqui. Ninguém aqui é inútil. A gente não somos inútil, como diz aquele lixo de música. Mas nós temos um valor inestimável pago pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Pastor, como que eu posso ser útil enquanto tenho condições? Sendo a melhor versão de você mesmo. Você tem qualidades, você tem potencial, você é um homem, uma mulher de Deus. Você um dia entregou sua vida a Cristo, você tem muito valor. Paulo um dia disse para Barnabé, falou assim: Barnabé, lá atrás nós tivemos o problema com João Marcos, né? Mas é o seguinte, esse menino é bom. Ele desistiu da primeira viagem missionária, mas é o seguinte, eu estou indo agora para a terceira, eu queria tanto ele comigo. Traga para mim João Marcos, porque ele para mim é útil.
No passado, na primeira viagem, ele foi chamado de inútil por Paulo. Agora, na terceira viagem de Paulo, terceira viagem missionária, ele foi chamado agora de volta, porque para mim ele é útil. Você sabe que se tornou esse João Marcos? O Marcos do Evangelho de São Marcos. Você sabe qual é o primeiro evangelho escrito? É o de Mateus, pastor? Não. É o de Lucas, pastor? Não. É o de João, pastor? Não. O primeiro evangelho que foi escrito é o de João Marcos. Aquilo que um dia foi considerado inútil, agora estava escrevendo o primeiro evangelho, e os escritos dele já atravessaram 2000 anos, e a gente pode aqui se deliciar com tudo aquilo que ele escreveu. Então você tem valor, mesmo que alguém um dia tenha dito, você é inútil. Não, não sou. Por mim foi pago um alto preço. Amém, amados? Deus nos amou de tal maneira, que deu seu único filho, como preço, para me salvar, para te salvar. Eu descubro aí, que mesmo velho, inútil para a sociedade, sei que tem um valor altíssimo para o meu Deus. Talvez eu não me dei conta do meu valor, mas Deus sabe o quanto lhe custou a minha salvação. Custou seu único filho amado. Deus nos amou e deu por nós o seu maior bem. Amém? Se coloque em pé. Deus nos amou e deu por nós o seu maior bem, o seu filho. Não permita nunca que alguém te chame de inútil, que você está parando, que você já não tem mais, não produz mais, que você é um condenado pela vida, pelos erros, pelos tropeços. Permita não. Fala assim, por mim foi pago um preço altíssimo, eu não aceito ser chamado de inútil, porque Deus, que é o Deus, o soberano, aquele que sabe todas as coisas, não me considera um inútil. Como um comedor de feijão pode me chamar de inútil? Se Deus, que é Deus, que fez os céus e a terra, que tem todo o poder da onipresença, onisciência e onipresença, se Ele me considera útil, quem é um Zé Maria, um Zé Mané aí para dizer que eu não sou? Que eu sou inútil? Não, eu tenho valor diante do meu Deus. Amém, amados? Você tem valor. Fala para o teu irmão que está do seu lado, você tem valor. Você tem valor. Aleluias. Oh glória, você tem valor. Alexandre, você tem valor. Tem valor, Alex. Tem valor, moço. Tem valor. Amém? Você tem valor, tem valor. Deixa ninguém apontar o dedo para você, você não vale nada. Não. Você tem valor. Acredita nisso, bate no peito e fala assim, eu tenho valor. Eu tenho valor, eu tenho valor, não vou me entregar, inútil não sou. Vai chegar o tempo que nós não estaremos mais produzindo. Eu pergunto, esse 1929, esse carro, ele é inútil? Para quem? Para quem? A presença dele e a história dele conta muito. Aí serve para mim e para você. A minha presença na velhice e a minha história tem que contar muito. É o legado que nós vamos deixar. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor glorioso e santo, que bênção, meu Pai, poder entender que foi pago um alto preço, Pai. Pai amado, por mim, pelos meus irmãos, pelos seus filhos, Pai amado, que muitas vezes é apontado, Pai amado, como um fracasso, como um inútil, como alguém que não vai dar certo na vida, meu Pai, como alguém que não prosperou. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu oro nessa noite, eu te agradeço demais, meu Pai, pela tua palavra, e nós queremos te louvar, adorar, engrandecer, porque sim, o Senhor é o nosso herói, meu Pai. É o Senhor que nós levantamos as nossas mãos, adoramos, meu Pai. Nós queremos, nessa estrada que estamos construindo a caminho do Senhor, a caminho do céu, e fincando placas de gratidão, meu Pai, placas, Senhor Deus querido, Pai amado, de
de agradecimento, meu Pai, placas, Senhor Deus querido, com uma história bonita sendo escrita. Vai chegar o dia, meu Pai, que finalmente, meu Pai, nós já não teremos a mesma força. Chegará, Senhor Deus querido, o dia, meu Pai, que estaremos perto da estação para desembarcar, mas nós sabemos que nesse dia, naquela plataforma, quando o nosso nome for chamado, e teremos que desembarcar ali, teremos, Pai amado, a alegria de ver a face adorada do meu Jesus, nos esperando na plataforma do céu, e nos receber, meu Pai, e dizer: você não foi um inútil, você é o meu filho amado, entrai para o gozo do seu Senhor, e celebrai no banquete do Filho amado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.